Ei pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entendeu Pai, nosso 7º episódio. Nos acompanhe sempre no YouTube, no Spotify e também no Instagram para acompanhar todos os episódios às quintas-feiras e também os recortes e atualizações do canal. Bom, Mateus, conseguimos chegar em Isaac e Ismael. Agora nós vamos seguir a trilha do judaísmo, que é o lado de Isaac nessa árvore, correto? Certo, correto. Então nós vamos falar de quem? De quem? Hoje a gente vai continuar a história dessa família, que como nós comentamos no último episódio, é o povo hebreu, né, que é esse povo que vem desse clã, dessa tribo que vem de Abraão pela via do Isaac, e que é o que o Gênesis conta, né? A segunda metade do livro de Gênesis é justamente a história dessa família, porque é a origem do povo, né, que será o protagonista, né, do Antigo Testamento, o povo hebreu, depois, como a gente comentou, o povo israelita ou o povo judeu. Então, os três patriarcas, como a gente chama, né, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa frase é famosa. Exato, porque depois a gente comentou da morte, né, de Abraão, e mesmo antes, a narrativa passa para o filho prometido, que era o Isaac. O Isaac. O protagonismo é do Isaac agora. Só que o Isaac, ele não tem muito destaque na narrativa bíblica. Acontece poucos eventos com ele, em comparação com o tanto de coisa que aconteceu com Abraão e o tanto de coisa que vai acontecer com um dos filhos dele, que é o Jacó. Então, o Isaac, a gente só sabe 3 coisas da vida dele. O filho prometido, tão esperado, tão aguardado e é um papel que Abraão passou o bastão para ele. Sim. Tem um episódio que é repetido da história de Abraão. Lembra quando eu falei que Abraão encontra com um rei e ele tem medo? Melquisedeque. Encontrou com Melquisedeque também, mas que teve uma hora que ele ficou com medo do povo querer roubar a mulher dele. E aí, o primeiro rei, o rei do Egito. Ou o rei de Gerara, que era repetido em Abraão. Nossa, eu tô craque demais. Eu tô lembrando disso sem nada anotado. Ao mesmo tempo que em Abraão esse episódio acontece 2 vezes, tanto com o faraó do Egito quanto o rei de Gerara, no Isaac repete o mesmo episódio com esse mesmo rei de Gerara. Então, aqueles que fazem a análise crítico-literária da Bíblia, falam tipo assim, não, provavelmente um clã tinha a história, essa era a mesma história de Abraão com o rei do Egito. O outro clã tinha que era Abraão com o rei de Gerar. O outro clã era o Isaac com o rei de Gerar. Mas na hora de você juntar todas as histórias no livro de Gênesis, ficou tudo. Mas não necessariamente é verdade. Ou então, se você é mais fundamentalista e leva mais a ferro e fogo, então aconteceu basicamente o mesmo episódio 3 vezes seguidas. Com o pai, 2 vezes e uma vez com o filho. E com Isaac foi com qual rei? Com esse mesmo rei de Gerar. Ou pelo menos o rei da mesma cidade. Não sabemos se é o mesmo. Mas percebe. A mesma situação com a mulher. Com a mulher dele, que era a Rebeca. Então tá. A mulher de Isaac é a Rebeca. Então, quais são os episódios da vida de Isaac que a gente sabe? Esse, Abraão passando a bola para ele. Esse episódio com o rei de Gerara e o casamento dele com a Rebeca. Ele fica o patriarca, então vira o Isaac. O Isaac. É o mais velho. A Rebeca, o Abraão tem uma grande preocupação de só casar o Isaac com uma pessoa que já fosse parente dele, da família dele lá da Mesopotâmia. Por quê? Existe aqui no início um certo purismo de você não se misturar com os outros povos pagãos da região, porque isso gerava um medo de que você ia corromper os seus costumes ou a sua religião se misturando. Que é a direção também que Deus deu. Exato. Certinho. Então, ele manda um servo lá para a família dele, lá onde ele morava antes, para trazer uma parente prometida para casar com o Isaac. E isso acontece. É a Rebeca. Que era parente afastada dele. Ao mesmo tempo, a Rebeca repete o padrão, né, da sogra, da Sarai, de ser estéril, e você, né, tem um pedido para Deus honrar a aliança de continuar dando descendência para aquela família, para ela conceber. Nossa. Então,
o que eu tô querendo mostrar é que nesse início da Bíblia são vários padrões que se repetem. A história tem uma mecânica muito parecida com todos os patriarcas. E essas mecânicas continuam se repetindo. Por exemplo, quando a Rebeca consegue engravidar e tem um filho, Jacó. São gêmeos. Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Famoso. Famoso, Esaú e Jacó. Não apenas... Eu só escutei isso. Esaú e Jacó. Não apenas pela quantidade de, enfim, filmes, séries, novelas, mas isso entrou na cultura. Machado de Assis tem um livro chamado Esaú e Jacó. Né? Então, é famoso a temática de Esaú e Jacó. Os dois nomes juntos, né? Por que acontece? O Esaú é o primogênito, é o que sai primeiro, só que o Jacó sai agarrado no tornozelo do Esaú. Tipo assim... É o segundo filho. O segundo filho é terrível. Eu sou o primeiro, tá, gente? Mas, por que acontece? Esses dois filhos, Esaú e Jacó, crescem e eles têm personalidades super diferentes. O Esaú é um caçador bruto, que, enfim, lidera as caçadas, etc. E o Jacó é o menino tranquilo, que fica na tenda, que cuida do rebanho, etc. O Esaú é o favorito do pai, do Isaac, e o Jacó é o favorito da mãe, da Rebeca. Então, só que essa dinâmica de você ter um filho mais velho, que é caçador, que é expansivo, etc., você ter um filho mais novo, que é mais pacífico, é a mesma dinâmica de Caim e Abel, lá do início da Bíblia. Então, assim, todos esses padrões... Era esse perfil também? Era exatamente esse perfil, os dois. Quem matou quem? Caim matou Abel. Caim matou Abel. Caim matou Abel. Então, por quê? Abel era o quê? Abel era o outro filho de Adão e Eva. Os dois fizeram um sacrifício para Deus. Qual que era o... Os dois fizeram um sacrifício para Deus e Deus gostou mais do sacrifício de Abel. Só por isso Caim ficou com ciúmes. Ficou com ciúmes. Tinha um que era melhor do que o outro. E matou. Então, esse padrão lá de Caim e Abel também repete com Esaú e Jacó. Sim. Então você vê, existe uma estrutura narrativa, né, que vai seguindo. E esses dois filhos estão sempre com umas rusgas também, que tem um pouco desse favoritismo dos pais por trás. Mal. Então, tem um famoso caso que o Esaú chega com fome da caçada, ele está desesperado por comida, e Jacó está lá cozinhando um cozido de lentilha. E aí o Esaú fala, me dá da lentilha. Ele falou, não dou, que eu estou cozinhando, enfim, não é para você. É minha. Me dá. Eu te vendo, então. Você vende pelo quê? Pelo seu direito de primogênito. Porque o primogênito, juridicamente, tem direito à herança em dobro do que os outros filhos. E Esaú vende. Na hora da fome, Esaú vende. Mas depois fica... Você quer fome, hein? Mas depois fica, obviamente, revoltado. Revoltado, era isso que eu queria. Só que a grande rusga vem quando Isaac tá velho. Isaac sente que vai morrer. Ele já tá até cego. Sei lá, a catarata da idade do bronze, sei lá. E aí, ele fala assim, eu vou passar igual eu recebi o bastão do meu pai, eu vou passar minha bênção pro meu filho mais velho, pro Esaú. Aí ele chama o Esaú e fala, Esaú, sai, caça, prepara a caça, me traz, depois que eu tiver comida eu vou te abençoar. Aí partiu lá o Esaú. A Rebeca escuta. Aí a Rebeca chama o Jacó, fala assim, me traz uma do seu rebanho, eu vou preparar pro seu pai. Olha que traíra. A gente vai pegar a pele do animal, vai te cobrir pro seu pai que tá cego achar que você é te sentir, achar que você é o Esaú. O caçador. E ele vai te abençoar no lugar do seu irmão. Não, a mãe orquestrou. Mas aí eu começando a entender que a pessoa é de Cristo, é de Deus, tá escrevendo a história e fazendo a trairagem dessa. Mas percebe? Lembra que eu te falei que o Abraão, ele comete uma mentira e ele acha ruim dos povos pagãos e os povos pagãos acabam sendo mais honestos com ele do que com... Sim. Também é um dos padrões que vai repetir agora, você vai ver no final da história. E o Jacó vai na onda da mãe, faz isso. E o Isaac abençoa Jacó. No início ele fala assim, a voz parece a do Jacó, chega aqui perto. Aí ele toca e fala, não, o braço é do Esaú. E ele abençoa, e é uma benção clássica na Bíblia. Né? Tipo assim, seja você senhor dos seus irmãos e conquiste os seus inimigos, que Deus te dê o orvalho do céu e as gorduras e o vinho da terra. Sabe assim? Está em Gênesis? Está em Gênesis. Virou uma bênção clássica de um pai pro filho, sabe?
E ele, Bacana. e ele abençoa. Só que aí, quando o Jacó acabou de ser abençoado e sai da tenda, chega o Esaú. Ele falou, pai, cheguei. Aí o pai falou assim, uai, Pi! Já foi. já foi. E aí o Esaú fica irado. E ele fala assim, não, mas me abençoa também. Aí o Isaac falou, não, eu já dei, tipo, tudo que eu tinha. Ele falou, me dá o que restou. E aí ele fala assim, o que te restou é, tipo, trabalhar até o fim da sua vida, viver da sua espada e, tipo assim, se virar. Que beleza. Que beleza. Então, a história de Jacó começa com essas duas passadas de perna no irmão. E aí Rebeca escuta o Esaú falando assim, eu só vou esperar meu pai morrer para matar esse desgraçado. E ele fala assim, você tem que fugir, porque senão seu irmão vai te matar. E aí a tribo vai matar o Esaú, porque tem vingança de sangue, né? Todo assassinato é vingado pela tribo, então tipo, vai acabar com a família. Então manda o Jacó para viver com a família dela, que também é parente. Voltou lá atrás. Que também é parente do Isaac, que também é parente do... É tudo mesmo clã lá da Mesopotâmia. Falou, vai para lá, vive com seus parentes lá e aproveita casa lá. Jacó voltou então. E aí, Jacó voltou não, Jacó foi para lá. Então. E a Jack fala que o Esaú casou com mulheres da terra. O Esaú não manteve essa fidelidade de casar com parente. Ele se misturou. E que isso foi um grande desgosto pro Isaac e pra Rebeca. Então, tipo assim, em tese, aquilo que Abraão protegeu o Isaac, casando só com uma parente, o Esaú não segue. E aí eles tentam fazer isso com Jacó. Falam, não, Jacó, você vai casar com um parente. O Isaac não. O Jacó casou com a parente e o Isaac viu isso então. Ele não chegou a morrer tão cedo então. Não chegou a morrer tão cedo. Ainda passou a bênção, mas ainda continuou vivo. Continuou vivo. Okay. Então, igual em Abraão muda pro Isaac para depois enterrar o Abraão, tem esses, né, as narrativas são superpostas, né? Sim. Um só morre quando o outro já está avançado na jornada dele. Então vai lá o Jacó viver com o tio. Vai viver com o tio, que é o Labão, que é o irmão da Rebeca. E aí ele chega lá e ele começa a trabalhar pro tio. E ele se apaixona por uma das filhas, uma das primas dele, que era a Raquel. Raquel, famosíssima também. E aí ele fala o seguinte, vamos fazer um trato? Não é Ruth e Raquel, não. Não. Raquel. Aí, vamos fazer um trato? Eu não tenho dinheiro para pagar o dote. Mas eu trabalho para você 7 anos. E você me dá a Raquel em casamento. E aí o tio dele fala, show de bola. E sempre fala que tipo, a bênção de Deus está com os patriarcas. Então os patriarcas prosperam muito. Né? Tipo assim, o rebanho cresce, blá, 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 blá. E aí o Labão vê que ele tá ficando rico. Porque o sobrinho dele tá trabalhando para ele e as coisas estão dando certo. Mas vai acabar. Então ele faz uma artimanha. Aparentemente, o costume da época, na noite de núpcias, a noiva entrava toda coberta num quarto escuro e tinha todos uns rituais. Eram não sei quantos dias de festa e o noivo ficava chapadaço, etc. Quando dá os 7 anos, vai ter a festa de casamento e ele casa... ele casou só depois dos 7 anos trabalhar. Só depois dos 7 anos trabalhar. E aí tem a noite de núpcias. Ele trabalhou para depois pegar a mercadoria. Entendi. O salário vem no final do mês. Entendi. Aí, quando ele acorda no dia seguinte, não era a Raquel. Imaginei. Era a irmã mais velha da Raquel, a Lia. A Ruth. A Lia. A Lia, que era irmã. E também era comum isso. Os patriarcas podiam ser polígamos, né? Você podia ter várias mulheres. E então ele ficou com a outra irmã. Com a Ruth. Com a Lia. Casou com a Lia. Desculpa. Com a Lia. E aí ele foi tirar satisfação com o Labão. Aí o Labão falou assim, mas é impossível dar minha filha mais nova para casa antes da minha filha mais velha. Mas relaxa. Passa essa semana de núpcias. Eu te dou também a Raquel. Você trabalha mais 7 anos. E aí... Só dá traíra nessa Bíblia. Tá louco. E aí ele trabalha mais 7 anos. E depois ainda trabalha mais um tempo para, tipo assim... eu vou embora, mas eu não posso ir de mão vazia. Então deixa eu trabalhar para um dinheirinho, para ganhar um extra.
Também tem Deve colar tipo 15, 20 anos. 20 anos, ok. E aí tem também uma outra maracutaia que ele, tipo assim, mas qual o pagamento que você quer? Ele fala, eu quero determinado tipo de ovelha. Sendo que era geneticamente impossível, dado o rebanho que o Labão tinha. Ele falou, não, então tá bom. Só que aí, tipo, Deus manda ele, tipo, ele colocar umas varas nos juncos, assim, e tal, e aí, tipo, o rebanho só dá da ovelha que ele pediu. Então, é cheio desses episódios, assim, dessas indas e vindas aí, desses jogos. Quando ele finalmente vai embora, ainda tem mais uma treta, fala que a Raquel rouba os ídolos do pai, as estatuetas dos deuses do pai, aí o pai sai perseguindo eles no deserto. Enfim, até que eles chegam num acordo de separar. No que o Jacó volta, ele volta com medo do Esaú matar ele. Ele volta pra terra dele. Volta pra terra dele. Ele volta 20 anos depois. 20 anos depois com as duas esposas. Essas duas Lia e Raquel. Lia e Raquel. Essas duas esposas, cada uma tinha uma serva. E elas competiam as duas por quem dava mais filho pro marido. Era a competição das duas. Das duas esposas. Das duas esposas. Então, Jacó voltou com vários filhos. Então, nesse de elas competindo por quem dava mais filho e colocando as servas na parada, igual a Sara colocou a Agar, Sim. elas colocavam também, tipo assim, deita com a minha serva também, porque você vai ter filho com ela, então, e o filho vai ser meu também. E Raquel também teve grande dificuldade para engravidar, tanto que no final só teve dois filhos. Mas esse tanto de mulher, serva, esse jogo também faz com que a prole de Jacó seja extensa. Ele tem o que a gente chama de os 12 filhos de Jacó. Os 12 filhos de Jacó. Já estou entendendo onde é que isso vai chegar. Que vai chegar... Que os 12 filhos de Jacó, só com essas, teoricamente, com essas quatro. Lia, Raquel e as servas. E as servas, ok. Que no final vai dar onde? Vai dar eu sei isso. Nas 12 tribos... De Israel. De Israel. Mas por que de Israel? Vamos chegar lá. Ah, ok. Então, quando ele tá voltando, ele tem medo do Esaú, então ele chega super... Ele separa os bandos, porque acha que o Esaú vai atacar um, aí o outro foge. Ele separa um presente pra ir na frente, pra chegar... Mas quando ele encontra com o Esaú tá tipo assim... De boa. Meu irmão, vem morar comigo, sabe? Tamo junto. E o Jacó fala assim... Não sei até onde eu acredito nesse negócio, não. Então, tipo assim, ele meio que tipo, dá o presente e fala, você é meu chefe, porque você é meu irmão mais velho e tal, mas não vai morar onde o Esaú falou pra ele morar. Nessa noite, quando ele tá esperando pra encontrar com o Esaú, ele tá muito angustiado, fala que quando ele foi dormir, uma pessoa atracou com ele de noite. E eles, no deserto, e eles ficaram a madrugada inteira brigando. E aí quando tá amanhecendo, e eles estão lá brigando, aí quando tá amanhecendo, o cara que tá brigando com ele fala assim, tem que ir embora, porque já tá amanhecendo, desloca a coxa dele, tipo assim, encosta no joelho dele, dá um deslocamento assim. E aí ele falou, me deixa embora porque tá na minha hora. Eu falei assim, eu não te largo enquanto você não me abençoar. E aí essa pessoa fala assim, esteja abençoado. Abençoa ele, tem toda uma fórmula, né, de bênção. Fala de bênção. E fala assim, e seu nome não é mais Jacó, seu nome é Israel, porque você lutou contra Deus e saiu forte. Nossa, velho, isso é impactante. Olha o impactante aí. E você estava lutando com Deus? É um famoso, assim, é difícil de entender essa passagem, é uma passagem muito enigmática na Bíblia, de que ou era um anjo, ou era uma manifestação de Deus na forma de um anjo, mas tem essa forma de que a vida antiga e a vida desse início da fé é uma vida complexa na relação das pessoas com Deus, porque ao mesmo tempo que você tem muita fé em Deus e coisas miraculosas acontecem na sua vida, mas você também passa por muitas situações, né? E você tem todas essas reviravoltas, todos esses desgastes, todas essas perseguições, etc. E, enfim, Jacó... Então, Deus renomeia Jacó como Israel. Igual ele renomeou Abrão para Abraão e Sarai para Sara. Ele deu outro nome para Jacó. E Israel tem algumas
debate sobre o que significa o termo Israel. O que significa Israel? Mas assim, algumas das né, propostas de solução seria Deus se mostrou forte, ou aquele que foi forte contra Deus, ou aquele que foi forte com Deus. Então, Sim. tudo tem a ver com os nomes têm significados, né, de acordo com o Então, contexto. Israel significa aí. Então, Bacana, hein? É daí que surge o nome Israel, e por isso que o povo de Israel É o povo de Jacó. é os que descendem de Jacó. Ok. E depois cada filho de Jacó vai ter uma tribo. Porque, como você disse, né, a árvore genealógica só espalha, Aí você vai ter 12 debaixo de Jacó. e depois vai ter Pois é, vai só abrindo. Então, aí são as 12 tribos de Jacó, de Israel. de Israel. Então, assim, Bacana. de um clã, ou seja, de uma família, você vai lentamente expandindo. Então, Coitado de Esaú. Então, exatamente. Aí a Bíblia dá um foquezinho também no Esaú para mostrar que ele conseguiu também né, construir o povo dele, etc. Você vê, o lado dele da árvore nós já vamos esquecer. Aqui. Já vamos esquecer nós vamos aqui. ficar Só desse lado. E olha que engraçado. Os descendentes de Esaú, a Bíblia dá um nome para esse povo, que seriam os Edomitas, que seriam... Porque o reino de Edom era um reino vizinho do reino de Israel lá na frente. Só que eles tinham uma similaridade étnica. Então, assim, a Bíblia explica esses reinos vizinhos e aparentados como essa ascendência comum, de onde vem. E ele fala que ele consegue, né? Mas sempre com esse esforço, com essa luta, enquanto para a coisa vem na bênção, no outra coisa vem na raça, no perrengue. E aí, é muito engraçado, porque como você mesmo percebeu que a gente está meio que descartando parte da genealogia, a Bíblia, apesar de a antiguidade ter direito de primogenitura muito destacado, você está reparando que Deus está escolhendo só o segundo. Só o segundo então, assim, é irônico como no Antigo Testamento, Deus parece ter uma preferência pelos caçulas. Pelos caçulas não, pelo segundo. Deus prefere Abel a Caim, prefere Isaac a Ismael, prefere Jacó a Esaú. É o segundo. Por isso que os segundos são terríveis. Te amo, Hannah. Abraço, cara. Então, você tem todas essas indas e percebe assim, o Jacó que passou a perna no Esaú, o Esaú não se vingou do Jacó. Entendi. Então, por quê? Porque tem isso também na Bíblia, igual a gente falou com Abraão, de que Deus também não está escolhendo o mais bonitinho. Deus não está escolhendo a pessoa mais certinha. Deus, ele está traçando um plano de longo prazo e ele está, né, seguindo o plano que ele traçou. O que importa não são as pessoas, o que importa é como Deus está agindo. Quem escolhe é Deus, mano. Quem escolhe é Deus, exatamente. Não tente entender por quê. Essa é a imagem, assim. Então, quando você tem você chega nesse ponto em que ele já está de volta na Terra Prometida, com os 12 filhos dele, ele já está mais ou menos em paz com o Esaú, a narrativa também vai trocar o destaque para a próxima geração, igual aconteceu. Né? Fala que igual Isaac e Ismael se rejuntaram para enterrar o Abraão, que quem enterrou o Isaac quando chegou a hora foi o Jacó e Esaú, que eles se rejuntaram para enterrar um pai. Parece que era um costume da época, né? Os filhos fazerem isso meio que ritualisticamente. Até hoje. E aí, quando chega nesse ponto, a narrativa vai mudar para a próxima geração. E aí vai ser a geração do José e dos irmãos. Então, dos vários filhos de Jacó, o destaque da narrativa vai ser José. Que é um dos 12 filhos, um dos manda-chuvas de uma das 12 tribos. Não. Não? Não tem a tribo de José, não. E aí a gente vai explicar por quê. Boa. Mas o José, então assim, Mas José é filho de Jacó. É filho de Jacó. Pô, não tem tribo? Eu vou explicar. Sacanagem. Mas o que acontece? O Isaac só volta a aparecer quando a história do José já está mais ou menos resolvida. O Isaac? O Jacó só volta a aparecer. Mateus já. Só volta a aparecer quando a história do José está mais ou menos resolvida e ele vai ser enterrado pelos filhos, porque o padrão sempre vai juntar os 12? Sempre se repete. Mas tem
tem também uma pegadinha no enterro de Jacó, que só faz sentido quando a gente entender a história Boa. de José. Então, Então, chegamos nas 12 tribos de Israel. e agora você já está vendo como de uma família está virando um povo e de como a história, antes Deus aparece para Abraão, falando tipo assim, sem dar muita explicação. É tipo assim, tô mandando você ir, você vai, você me obedece, etc. Agora, já existe uma tradição. Existe o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, Você não vai esquecer nunca mais. Existe- Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. ou seja, existe uma continuidade. E existe uma questão filial. Assim, isso acontece muitas vezes, né? Você fala assim, eu sigo ou obedeço o Deus dos meus pais. Né? Assim, existe uma continuidade na experiência da religião. E você, enquanto uma família, depois enquanto um povo, uma nação, que tem uma religião, você cria a sua identidade, quem você é, envolve se relacionar com esse Deus. É o povo que Deus prometeu a Abraão. Exato. Então, Na próxima, por aqui nós tá vamos tudo resolvido. tá tudo resolvido. Adorei esse Deus de Abraão, De Isaac e e Jacó, que virou Israel. Que virou Israel. Chegamos nas 12 tribos de Israel. Sensacional. Estamos chegando lá, hein? Nós vamos continuar nessa toada, descendo aí os principais personagens desse povo. Então, se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, nos acompanhe no Spotify e no Instagram. Toda quinta-feira, episódios novos e também recortes ao longo da semana. Como é que eu vou decorar as 12 tribos de Israel? É difícil de decorar, Vamos lá. mas até a próxima.